Vamos gravar agora, ler o livro de Mateus, no capítulo 10, do versículo 11. Mas para nós ler, nós precisamos falar assim primeiro: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 11 ele diz assim: nas cidades das aldeias onde entrades, informamos o que o homem lhe digno que vai receber, e ficai ali até a vossa partida. E no capítulo 12 diz assim, no versículo 12 diz assim: entrando uma casa, saudai-o, a paz esteja com você. Está ensinando os discípulos como que é para fazer quando eles for entrar nas casas das aldeias. E no versículo 13 diz assim: se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Se porém não for vosso voto de paz, retorne-se a vós. E no versículo 10 do capítulo 10, do versículo 14, diz assim: se não fosse recebido e não ouvirá vossas palavras, quando saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até ao mesmo o pó de vossos pés. E Jesus diz também no versículo 15, diz assim: em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais e de vigilância com Sodoma e Gomorra, que com aquelas cidades. E no versículo 16, Jesus fala assim: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas sempre com as pombas. E no versículo 17, Jesus fala assim: cuidai vós dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, e açoitai e vós não com a vara nas suas sinagogas. E no versículo 18 diz assim: serei por minha causa levando-os diante do governo dos governadores e dos reis. Se vereis assim de testemunhas para os pagãos. Ele está falando o que eles têm que fazer, né? E no versículo 19, Jesus fala assim: quando for de preso, não vos preocupais, nem pela maneira com que haverá de falar, nem pelo que havais de dizer. Naqueles momentos, servo-los ao Espírito e do que haverá de dizer. E no versículo 20 diz assim: porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. E no versículo 21, Jesus diz assim: irmãos, entregai seu irmão e a morte, e o pai, o filho e os filhos. Levantai-se contra seus pais e o matarão. Está dizendo que vai acontecer. E no versículo 22, Jesus diz assim: serei
odiado de todo por causa do meu nome, mas aquele que permanecerá até o fim será salvo. E no capítulo 10 do versículo 23, Jesus fala assim: se vós perseguires numa cidade, fugei para uma outra. Em verdade vos digo, não acabarás de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. E no versículo 24 diz assim: e os discípulos não é mais que o mestre, e servidores não é mais do que o patrão. E no versículo 25 diz assim: basta os discípulos se tratar-se como seu mestre, e os servidores com seus patrões, e chamaram de Beelzebul e o pai da família, quanto mais foram as pessoas da casa sua. Então Jesus está explicando, né? E no versículo 26 diz assim: não o tomais, pois porque nada há de escândalos que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. E no versículo 27 diz assim: que vos digo, na escuridão dizei eu, em claro que vos é dito, e ouvidos públicos da cidade dos trabalhos, dos telhados. Não temas, porque no capítulo 20, versículo 28 diz assim: não temas aquele que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tomai antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gema. Jesus está explicando, né? O que os caras fazem. E no capítulo 29 diz assim: não se vendam se vende 2 pratos por um. Esse, no entanto, nenhum cai por terra, se é a vontade do Pai. Nada cai por terra, se é a vontade do Pai. E no versículo 30 diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E Jesus está falando para eles o que vai acontecer, o que é, né? E no versículo 31 diz assim: não tenha mais bem, mais que os pássaros vale de vós. E no versículo 32 diz assim: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, tanto os darei testemunho dele e diante do meu Pai que está no céu. Ele está dizendo assim, né, que o Pai está no céu e ele só fala o que o Pai pedir para fazer, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo e a graça de toda a sua santidade. Jesus ama todos nós, ama todos vocês. Quem ama Jesus Cristo está no caminho da salvação, porque ele falou: quem crê será assaltado pela sua glória. Amém?